Vamos avançar então para a aula de número 3 da minissérie Decisões que Transformam. E eu espero que você já tenha visto a aula de número 1, a aula de número 2, esteja focado, esteja curioso, pensando assim, o que vem a seguir? Eu vou te contar já já. Hoje o nosso foco vai ser sobre tempo, gestão, não do tempo, mas no tempo. O tema de hoje é acelerando no tempo. E eu vou explicar logo no começo para vocês. Não dá para acelerar o tempo. Todos nós temos 24 horas e por mais que eu fale, quero acelerar o tempo, ou o certo seria eu quero voltar no tempo, retroceder o horário para que eu tenha mais tempo, é impossível. Mas eu vou dizer uma coisa para você sem medo de errar e que eu tenho aprendido nos últimos anos, principalmente nos últimos 3 anos. Principalmente. Todos nós temos as mesmas 24 horas. Eu sei que você já sabe disso. Mas por que algumas pessoas conseguem, nas 24 horas delas, fazer imensas coisas, enquanto outras chegam no final do dia e dizem, meu Deus do céu, eu não fiz absolutamente nada. Eu hoje olho para o meu tempo, olho para o meu caderno, porque tem um caderno, uma espécie de um diáriozinho do que eu tenho que fazer, do que acontece. Eu começo a medir até o meu humor ali do dia e começo a perceber que cada vez mais o meu tempo é suficiente para fazer absolutamente tudo o que eu preciso. Eu consigo dar atenção para os meus mentorados, eu consigo estar como aluno numa mentoria, eu consigo estar como professor em mais de uma mentoria, eu consigo atender clientes online do meu consultório, eu consigo gravar vídeos como esse, eu consigo gravar podcasts, eu escrevo livro, eu estou com a minha esposa, eu consigo brincar com o meu gato, eu consigo sair para tomar café na rua, eu consigo sair para passear, eu consigo viajar, então eu consigo fazer tantas coisas que tem pessoas que me perguntam, como é que tu consegue? É sobre isso que eu vou falar agora. Então eu tenho que começar a falar para as pessoas, agora entra no YouTube, vai lá no vídeo, assiste essa série, mas no vídeo de número 3 eu vou falar exatamente sobre gestão no tempo, sobre como acelerar no tempo. Eu não sei se você, como eu, mas eu conheço muitas pessoas que passam por isso, chegam num momento da vida que ganham uma consciência absurda. Sabe aquela consciência de olhar e falar assim, caramba, agora eu entendo o jogo, as regras do jogo, o jogo que eu estou jogando, o que eu estou fazendo de muito bom, o que eu não estou fazendo de bom. Eu entendo agora para onde eu devo ir. Só que às vezes a pessoa toma essa consciência aos 49 anos como eu, ou toma essa consciência aos 45, aos 30, mas ela olha para trás e pensa assim, putz, quanto tempo eu perdi? E aí elas querem fazer tudo muito rápido, eu já tive nessa frequência, ela não é boa. Porque você quer ganhar tempo para poder resolver a vida, porque agora é como se você descobrisse, eu descobri o segredo, eu preciso fazer isso acontecer agora. E aí você começa a fazer tudo ao mesmo tempo, tudo meio embaralhado, e chega uma hora, como diz um dos meus filhos, a mente aperta. A mente fica, ai meu Deus, e agora que eu não consigo pensar? Porque são muitas coisas ao mesmo tempo. Calma que eu tô aqui para isso. Calma que eu tô aqui, você vai perceber, num dos tópicos que eu anotei aqui, vai perceber como é importante para nós acelerarmos dentro do nosso tempo, nós aprendermos com outra pessoa, mas eu já vou falar sobre isso. Todas as vezes que eu ganhei consciência de algo que estava menos bom, eu quis acelerar muito rápido. Agora que eu sei, eu quero escrever esse livro de uma forma mais rápida. Como se de repente eu fosse fluir em 1 hora e escrever um livro de 400 páginas. E não é assim. A vida não acontece, ela vai acontecendo. A vida não acontece, ela vai acontecendo. Então existe um processo. Existe um tempo de plantar, existe um tempo de cuidar, existe um tempo de colher. Não dá pra, isso é bíblico, não dá nem para fazer diferente. Existe um tempo para tudo, abaixo do céu, tudo há um tempo que nós temos que respeitar. Mas como é que eu posso acelerar o meu processo dentro do tempo? Fazendo algumas coisas que eu separei aqui para vocês. A primeira coisa delas é
onde eu estou deixando o meu tempo? Onde eu estou, talvez, logo de manhã, desperdiçando o meu tempo? E olha, eu não quero ser aqui o apologista do Clube das 5, apesar que eu adoro acordar muito cedo. Já acordei muito mais cedo, mas eu adoro acordar muito cedo. Mas eu vou dizer para você, se você começar a arrumar uma forma de gerir a hora que você dorme e a hora que você acorda, você vai perceber que o seu tempo vai te trazer uma sensação de ganho, mas esse ganho ele é real. Agora, não adianta uma pessoa acordar às 5 da manhã, sendo que antes ela acordava às 7, e nessas 2 horas ela tá aqui num rolê estranho, tipo, ela acorda cedo, e vai pro banheiro em câmera lenta, passa 2 horas ali no vaso no celular, alguns aqui já se identificaram que eu sei, aí depois vai tirar um café, aí depois toma um café olhando pro nada, aí depois vai tomar um banho mais demorado, aí depois senta no sofá e pensa na preguiça que tá. Já foram as 2 horas. Quando eu falo de gestão, de acelerar no tempo, acorda cedo, não espera o celular tocar. Mas se você precisa ainda, eu não preciso mais do telefone. Eu olho, ele toca, ele não toca, desculpa. Eu acordo antes dele tocar. Às vezes ele toca, eu estou no meio de um monte de tarefas já, e ele toca. Por que eu ainda ponho o despertador? Sei lá, vai que um dia, e é um hábito, ele está lá para despertar, para caso, se algum dia eu não perder a hora, se caso eu não acordar. Mas não tem acontecido há anos. Então eu acordo muito cedo, mas a primeira coisa em acordar é eu na cama, não estou dizendo que você tem que fazer isso. Faço a minha primeira oração, meu agradecimento por eu abrir, estar de olhos abertos, checo um pouquinho aqui, dou uma respiradinha e falo, caramba, tô com saúde, tô aqui, acordei, agradeço pela mulher que eu tenho do meu lado, agradeço pelo respirar, por não ter ninguém de branco do meu lado, significa que eu não acordei no hospital e nem no céu, tô num teto, ok? E esse agradecimento, sei lá, dura 5 minutos e eu logo me pulo da cama, vou pro chuveiro, tomo meu banho, vou me arrumar, vou me preparar e começo o meu dia. No meu caso, e eu vou recomendar isso para você, eu tenho uma agenda. E às vezes eu falo com alguém que trabalha para outra pessoa e diz assim, eu não preciso de uma agenda, vai por mim. Cria uma agenda no Gmail, que esse é um dos tópicos e eu vou trazer ele para cá já. Porque a agenda você consegue colocar ali coisas que são importantes para você, é sua métrica, é para você olhar para a agenda, não é para o mundo inteiro, é para você perceber como você faz o que você faz, é para você sair do automático da vida, e a agenda ela te traz um melhor olhar, uma clareza mental sobre a gestão no tempo que você está fazendo. Tá claro isso? Sim ou não? Isso é muito importante você olhar. Acordar cedo é mesmo acordar cedo, você pode ganhar 2 horas do seu tempo. E se você está perguntando assim, para que essas 2 horas? Depende do que você está se propondo, porque em 2 horas você pode, por exemplo, fazer uma corrida, você pode acordar, já se trocar, fazer algum alongamento em casa e sair, correr 1 hora, a outra 1 hora você pode ler, você pode fazer um curso, você pode meditar, você pode fazer auto-hipnose. Não parece estranho que eu estou te dando tantas opções que você não conseguia fazer de manhã? Sim ou não? Claro que sim! Porque assim, era 2 horas que você estava ainda dormindo. E eu sei que tem pessoas que dizem, mas é que eu preciso dessas 2 horas. O que você precisa é dormir um pouco mais cedo, para você gerir esse tempo noturno, porque eu não estou dizendo que é um desperdício, porque eu acho que dormir é extremamente importante, mas vai para a cama mais cedo, ao invés de ficar vendo séries, ao invés de ficar sapeando no telefone, às vezes ficar jogando conversa fora, vai dormir mais cedo, força o seu corpo, e eu vou te dizer, no início é ruim, no início é uma merda, você sente, como é que eu vou dormir mais cedo de propósito? Se eu gosto de rolês noturnos, força a dormir mais cedo. Isso aqui não é para uma pessoa que quer viver na balada. Isso que eu estou fazendo aqui, essa minissérie, é para uma pessoa que quer transformar sua vida com decisões inteligentes. São decisões que transformam. Então, é claro que nem tudo que eu vou trazer aqui você vai se apaixonar. Tem coisa que você vai falar, mas é que não é o meu hábito. Eu não quero saber se é o seu hábito. O que eu quero saber é que esse hábito funciona com milhares de pessoas. Eu quero introduzir aí na sua mente um hábito diferente para você entender. Então, o primeiro deles é acordar mais cedo. Se você se propor a acordar mais cedo, mas acordar mais cedo e fazer a coisa numa velocidade maior, não é ficar
Ai, andando de... É mesmo fazer, levantar e tomar seu banho, tomar o seu primeiro café e perceber o que você vai fazer. Agora, cuidado, procura no dia anterior, principalmente no começo, você colocar mais ou menos uma regra. Minha regra eu sei, eu oro, eu vou pro chuveiro, oro no chuveiro, é um hábito meu, depois eu me troco, eu tomo meu café na cama, levo o primeiro café para a Sheila e nós tomamos na cama, depois eu venho para o meu escritório, porque esse escritório aqui é dentro da minha casa, e eu começo a trabalhar. Primeira coisa que eu faço é produzir. Eu estou gravando esse vídeo agora. Esse vídeo eu estou gravando muito cedo, acho que os meus vizinhos estão todos dormindo ainda. Alguns, provavelmente, mas eu já gravo logo cedo. Então gravar para mim eu já adianto, eu já entrego, eu já faço, para que depois eu possa ir para o restante da minha vida. Eu coloquei como tópico aqui, depois do acordar cedo, entenda o que você vai fazer com essas horas mais cedo. Tem gente que pode até aproveitar 3 horas ao invés de 2. Perceba que é organizar a agenda no Gmail. O Gmail, para mim, pode ter outros sistemas, funciona, é gratuito, tu baixa em qualquer operação no Android, no iOS, e lá na agenda eu realmente coloco tudo o que eu vou fazer. Às vezes aparece um compromisso de última hora. Ei, você pode passar aqui agora, e você tá aí pra gente bater um papo, e eu olho e falo, eu tenho 2 horas aqui livres. Eu ponho na agenda que eu estou indo lá. Então essa agenda ela serve até para que eu possa olhar e ver uma métrica e falar, caramba, como minha agenda ficou preenchida hoje, ou como a minha agenda está vazia, então por que eu não coloquei mais coisas? Será que eu fiquei como uma barata tonta tentando fazer 1000 coisas e não fiz nenhuma? Então a importância da agenda é para você olhar para ela e organizar a sua vida. Eu coloco, a minha agenda no meu caso é compartilhada com a minha esposa. Se você tem essa confiança, eu espero que você tenha, o ideal é você ter isso compartilhado. Eu tenho pacientes meus, clientes meus, não gosto dessa palavra paciente, clientes meus, que eles têm agenda compartilhada com os filhos, adolescentes. Então, tem 2 filhos, o marido, a mulher, por quê? Porque todo mundo consegue olhar, a menina está saindo da escola e fala, não dá para ligar para meu pai agora que ele está numa consulta. Entende o que eu estou dizendo? Quanto mais organizado o sistema for, mais você vai conseguir provocar o resultado. Se você não colocar na agenda o dia que você vai no ginásio, você não vai dia nenhum. O dia que você vai para academia, você não vai dia nenhum. Se você não colocar na agenda uma brecha para você ler, não vai sobrar horário para você ler. Parece absurdo, mas sexta-feira nós temos uma noite de casal, e eu tenho colocado na agenda, sexta-feira, noite do casal, aquele horário é do casal, é uma parte do dia. Se eu não ponho, eu vou colocar coisas e não vou me lembrar. Porque você não lembra do seu casamento? Não, porque quando você entra no automático, a vida fica automática. E aí você para de gerir aquele tempo que você tem, ok? Organizar na agenda. Uma coisa que é importante na vida, mas a agenda vai fazer sentido aqui, é você construir uma lista de prioridades. O que é prioridade para você? Por exemplo, agora de manhã, para mim, a minha prioridade foi acordar, fazer tudo que eu já faço como hábito, tomar meu café e estar aqui gravando para vocês. Essa é minha prioridade agora. Por acaso, eu não sei quando você vai estar vendo o vídeo, não tem problema, mas hoje eu faço, todas as segundas-feiras, eu faço uma reunião. Eu participo de uma reunião de um grupo de network chamado BNI, é hoje. Então a minha segunda-feira, como esse grupo se reúne às 11h30 da manhã e eu saio mais cedo de casa para estar naquele ambiente, para estar com aquelas pessoas e fico até mais tarde, a minha agenda hoje na segunda-feira eu tenho uma quebra dela muito grande, que é esse tempo que eu preciso para estar fazendo network, para somar na vida daquelas pessoas e deixar eles somarem na minha vida. Então, como isso é muito importante para mim, esse período eu estou anulado para aquilo. Entende o que eu quero dizer? Se alguém um dia me chama para algo em segunda-feira, não é que eu não possa faltar, mas não convém. Cadeira vazia não faz negócio. Então, eu procuro não faltar. Mas se eu precisar, eu substituo alguém no meu lugar e vou para um outro compromisso. Mas eu tenho que olhar e pensar, qual é a minha prioridade? A minha fala aqui é para te mostrar isso. Qual é a minha prioridade hoje? Minha prioridade está onde? Minha prioridade está em aceitar o churrasco dos amigos que vão beber todas e tá tudo bem de vez em quando ser divertido? Ou a minha prioridade hoje é estar numa formação? Qual é a minha prioridade? É ir para o ginásio caminhar, ir para esteira, fazer musculação, ir para a rua caminhar, como ontem eu fui para a rua e caminhei 1 hora? Ou a minha prioridade é outra? Minha prioridade é passar o dia babando no sofá, dormindo e me enchendo de carboidrato. Você tem que olhar para essa prioridade. Quando você define, quando você entende a lista de prioridade, tudo muda, porque você para de agradar as pessoas. Gente, quando você tem uma lista de prioridades,
o não, ele fica muito, muito claro. Eu tenho uma lista de nãos que eu digo na minha vida. Alguém fala para mim, outro dia me falaram assim, cara, vai ter uma rodada de vinhos e queijos, e eu gosto de vinho, mas eu parei de beber. Então, como eu parei de beber, eu falo assim, cara, muito legal, mas não faz muito sentido eu estar nessa roda de vinhos e queijos se eu não bebo mais. A não ser que a minha prioridade seja e é o network. Aí eu olho e penso, vai ter outras coisas lá? Eu posso comer o queijo, mas o network, as pessoas são interessantes, então passa a ser a minha prioridade. Não é beber o vinho e comer o queijo, é estar com aquelas pessoas. Quanto mais claro for as suas prioridades, maior sucesso você vai ter na sua vida. Quanto mais claro for, mais não você vai dizer para certos tipos de alimento, mais não você vai dizer para certos tipos de roubada que você acaba entrando, mais não você vai dizer para sociedades que não vale a pena, para parcerias que você olha e fala, eu entendo, mas não vale a pena eu estar nesse rolê. Esse rolê não é meu, é de outra pessoa. Andar com as pessoas certas é... Parece que eu estou falando de propósito. Já é aqui a outra coisa. Ande com pessoas que têm o mesmo propósito que você. Presta atenção para a gente lembrar aqui. Qual foi o tema principal aqui? Acelerando no tempo. Ok? Então, para nós acelerarmos no tempo, acordar cedo é essencial. É fundamental você entender isso. Mas é que eu tenho dificuldade, é porque você não treinou para isso. Eu tenho dificuldade para muita coisa, eu tinha dificuldade para caminhar 10 quilômetros, até eu caminhar 1, depois eu caminhar 3, depois eu consegui fazer 5 várias vezes, depois eu fiz 8 várias vezes, e teve vezes, gente, que eu não estava me aguentando nos 9, parei nos 9, e hoje se eu deixar eu faço 12. Eu paro nos 10 de propósito. Mas se deixar, eu faço 12. Tá entendendo onde eu quero chegar aqui? É treinável você acordar cedo. Como é treinável, se você quiser, tomar banho gelado. Como é treinável você tomar o café sem adoçante e sem açúcar. É treinável. No começo parece estranho, né? Primeiro você estranha, depois você entranha. Depois vira automático na sua vida. E acelerar no tempo. Acordar mais cedo, nós vamos acelerar no tempo. Agora, quando nós organizamos uma agenda, nós aceleramos, porque nós organizamos a nossa vida. E se nós organizarmos olhando para as nossas prioridades, o tempo fica muito incrível. Porque você deixa de andar como barata tonta, você deixa de fazer muita coisa, e esse processo de transformação ele é importante. Percebe que a minissérie chama decisões que transforma. Acelerar no tempo é uma decisão que transforma a sua vida, sem dúvida nenhuma. Agora, se eu aliar essa lista de prioridades, esquece. Fica muito, muito maior. Todas as vezes, e até hoje eu olho para as prioridades, porque eu erro nas prioridades todas as semanas. Todas as semanas eu erro nas minhas prioridades. Todas as semanas. Eu estou te contando isso para você saber que não é fácil olhar uma lista de prioridades. Às vezes eu coloco prioridade, conto uma história sobre aquela prioridade e eu penso, isso não é prioridade, eu vou retirando. Então tá tudo bem você errar na prioridade. O detalhe é que quanto mais você olha para a agenda e pensa, será que isso é prioridade? Isso vai me levar para onde? Com quem que eu vou andar? O que que eu vou fazer? Qual resultado eu vou ter? Eu não estou falando de resultado imediato, tá? Resultado a médio e longo prazo. Aí você olha e fala, ok, essa sim é uma prioridade. Então tá aqui gravando um vídeo para vocês. Transbordar no meu canal é uma prioridade, mas eu não consigo enxergar que tudo vai viralizar da noite para o dia, porque eu não estou acostumado a usar o YouTube, estou usando mais agora, mas isso é a longo prazo, mas é minha prioridade fazer isso acontecer, minha prioridade chegar a mais pessoas. Tá claro isso? Se essa é minha prioridade, então, em primeiro lugar, eu vou e gravo, ok? Andar com pessoas que possuem o mesmo propósito, isso é muito importante. Você imagina que o meu propósito é crescer, o meu propósito é ter múltiplos negócios, o meu propósito é aprender a gerir as minhas finanças, o meu propósito é ter um casamento blindado e feliz, o meu propósito é ser mais feliz do que qualquer outra coisa, o meu propósito é viver a vida, porque eu acho que a vida é muito curta para ela não ser vivida, o meu propósito é mais acertar do que errar, o meu propósito é estar conectado com o Criador, o meu propósito é poder falar de Deus, de tocar pessoas que não têm nenhuma fé.
O meu propósito. O meu propósito é estar cada vez mais conectados comigo. O meu propósito é servir as pessoas, é ajudar minha família, é ajudar outras famílias. Agora, se eu ando com pessoas que só pensam em beber, que se pensam em se drogar, ou que só se juntam para ser militantes de partidos e reclamar do governo, eu não estou dizendo que o propósito deles é errado, mas não é o meu propósito. Eu vou atrasá-los e eles vão me atrasar. Você está em mesas onde você tem um propósito e todo o restante tem outro, tem alguma coisa que está errada. Eu não estou dizendo que salvar a natureza não é um grande propósito, mas não é o meu maior. Pelo menos hoje eu não estou focado nisso. Pode ser que em algum momento da minha vida eu consiga entender isso. Mas se não é o meu propósito, o que adianta eu andar com pessoas que só falam da natureza, da camada de ozônio, que eu não estou achando isso ruim, tá? Grave isso aí. Eu não estou achando nada disso ruim. Mas se não é o meu propósito maior, não adianta eu andar com essas pessoas, porque a vibe deles, o foco deles vai ser esse, o meu não é. Então olha com quem está ao seu redor para você perceber se o diálogo é o mesmo. Eu não estou dizendo que eu tenho que reunir com casais, com os amigos, como nós nos reunimos, e temos que falar só de negócio. É claro que não, mas eu adoro estar em rolês onde nós falamos sobre como nós podemos alavancar mais, como nós podemos espalhar mais a mensagem, como nós podemos ajudar mais pessoas, como nós podemos ganhar mais dinheiro, e não é nenhum crime ganhar dinheiro. Tem gente que tem dificuldade em falar em ganhar dinheiro, e tá tudo bem, eu quero ganhar mais dinheiro, porque você não sabe para que eu quero usar o dinheiro. Aí que tá a sacada, tem gente que diz, os ricos têm que acabar, os milionários não podem existir, bilionários... Você não sabe, quando a pessoa chega num nível, não estou dizendo todos, mas eu conheço pessoas que realmente servem em tempo integral, então isso é extremamente importante você olhar para isso. É muito importante você entender o que você quer com muita clareza, ok? Aprender com quem já fez, isso é brutal. Tem coisas aqui que eu nem me arrisco a ensinar, porque eu não fiz e eu não sei. Mas tudo isso que eu estou falando, ou eu já fiz, ou eu já fiz várias vezes, ou eu estou fazendo, e tem coisas que eu tenho alguma dificuldade, mas eu estou batalhando e vou fazendo. Uma delas é o peso. Eu lutei contra o peso muitas vezes, tenho 18 quilos a menos e ainda quero eliminar mais peso, mas mais peso. Então eu vou tentando, trabalhando numa luta com as minhas escolhas, com a minha mente, com a minha vida. E isso eu tenho prazer em falar, porque eu posso ajudar pessoas, porque eu estou vivendo esse momento. Tá claro isso? Então, aprender com quem já fez é uma gestão dentro do tempo, você acelera no tempo. Porque ao invés de eu tentar e dar errado, eu vou logo falar com quem já fez. Outro dia um amigo me ligou do Brasil e disse assim, Eric, tô pensando em me mudar para Portugal, abrir um consultório também, ganhar dinheiro. Eu disse, espera, temos que fazer um Zoom. E nesse Zoom, no final ele disse, acho que não é o melhor momento para eu me mudar para Portugal. Eric, você desanimou ele? Não, eu disse a realidade. É um país maravilhoso, é um país incrível, é um país que eu gosto, eu moro aqui. Mas é um país difícil. É um país onde o custo para se morar é caro. Então não vai achando que você vai chegar aqui e vai achar um apartamento e vai dar uma caução, vão te pedir 3 ou 4. É um país que você vai chegar e vai ter que ter dinheiro para começar. Pelo menos 6 meses aí antecipado para viver sem rendimento. Depois se legalizar não está tão fácil, nós estamos num período complicado. Eu acredito que a AIMA esteja lutando muito para nos ajudar, mas não está tão fácil. Depois, não é tão fácil vender uma consulta, tem pessoas que são mais complicadas. Gente, eu acho que o nosso negócio dá muito certo, porque nós estamos aqui há muitos anos, 14 anos que eu faço isso, mas eu tenho clientes do Brasil, eu tenho clientes agora da Suíça, eu já tinha clientes da França, de alguns lugares diferentes, eu tenho clientes de Londres, eu tenho clientes de lugares diferentes, não é só de Portugal, não é só de uma cidade de Portugal, é do país inteiro. E é muito tempo fazendo isso, já teve meses de eu passar dificuldade de pensar, como é que eu vou pagar a renda esse mês? Acredite. Então eu sei o que eu estou dizendo, então eu passei para ele a ideia e ele falou, mesmo assim eu quero ir, por causa que onde eu moro está muito violento, mas agora eu entendo que eu quero me programar. Sabe o que eu fiz? Eu acelerei no tempo dele, olha que louco isso. Eu entreguei para ele a fórmula para ele fazer isso mais rápido, mas ele ter mais paciência.
que se ele viesse para cá amanhã, pá, e fizesse isso, ele ia ficar aqui 5 anos tentando se dar bem. Agora ele vai se preparar por 1 ano, ele já começa de lá a fazer a divulgação do trabalho dele, que eu recomendei isso para ele, já dei dicas poderosíssimas que eu custei aprender, ou seja, ele vai pegar 5 anos e vai fazer em 1. Ah, então ele mudou o tempo. Ele acelerou no tempo. Eu queria saber se você está entendendo isso e escreve aí para mim. Mas escreve mesmo. Eu entendi sobre acelerar no tempo. Escreve aí. Eu entendi sobre acelerar no tempo. Ou escreve assim, ó. Eu não entendi como acelerar no tempo, que eu vou ali no seu perfil e vou te explicar isso pessoalmente, ok? Vamos lá. Mais um aqui, e para finalizar essa parte, nós já falamos de acordar mais cedo, organizar a agenda do Gmail, lista de prioridades, andar com pessoas que têm o mesmo propósito que você. Eu acho que essa é uma das mais poderosas. Aprender com quem já fez, então eu vejo vídeos, eu leio livros, eu presto atenção e eu sou um curioso. Eu pergunto muito para as pessoas, como é que você fez? Mas como é que foi? Como é que foi esse início? E toda a chance que eu tenho, eu pergunto, se você quebrasse hoje, como é que você se restabeleceria? Se tudo desse errado hoje, como é que você dava a volta? Qual era a volta que você dava? O que você faria? E as pessoas às vezes começam a me contar e eu começo a prestar atenção para eu entender o meu processo. Outra coisa, eu acredito muito em frequência, tanto que a minha maior mentoria, que tem mais pessoas, a nossa Menina dos Olhos, chama Seja Líder da Sua Vida, onde eu e Sheila ajudamos pessoas num processo de 12 encontros durante 6 meses a liderar a vida delas. Liderar mesmo a vida delas. Liderança não é cargo, liderança é comando interno. Então nós ensinamos ela a liderar as emoções dela para que ela possa jogar o jogo de uma forma certa. E uma das coisas, tem 3 pilares nessa liderança. Mente, que é a minha especialidade, corpo, que é a especialidade da Sheila. Ambos falamos dos 2, tá? Mas é a especialidade dela. E frequência, que é a habilidade dos 2. Renovar a sua frequência. Isso que eu quero trazer para esse vídeo. Às vezes nós entramos em frequências mais baixas, é comum. Essa semana teve um dia que eu estava numa dúvida de um processo que eu estou fazendo e eu fiquei tão na dúvida, discuti tanto isso com a Sheila e ela falava uma coisa e eu outra, eu ouvi outra pessoa, ela ouviu outra, nós fomos ver outra e de repente chegou no final do dia, minha frequência estava baixíssima, eu estava mais desanimado e eu pensei, caramba, não é desanimado com a vida, é desanimado com aquela decisão que ela precisa ser tomada e eu acho que ela é importante. Eu entrei numa frequência menos boa, ruim mesmo, e dormi meio chateado comigo. Tinha uma angústia aqui dentro de mim e eu percebi que minha frequência baixou. O detalhe não é a frequência baixar, o detalhe é renovar a frequência, ou seja, eu acordei de manhã, minhas orações foram mais poderosas, meu diálogo com Deus foi mais poderoso, eu me centrei, eu olhei para o que eu estava pensando, eu olhei para o que tem acontecido, eu olhei para os últimos momentos, eu respirei de forma mais profunda, eu voltei a visualizar o que eu quero e voltei para a frequência certa, eu renovei a minha frequência. Eu não estou falando de energia. É bom ter muita energia como eu tenho, é bom ter energia para fazer as coisas acontecer, mas eu estou falando da frequência certa. Vibrar na frequência certa. Num vídeo lá atrás, não me lembro se foi o primeiro ou o segundo, eu falo sobre um rádio. Tu coloca o rádio, tá ouvindo uma música e fala, uau, que música legal! Entre uma música e outra, você muda de estação, ou seja, mudou de frequência. Tem pessoas que mudam de uma frequência para outra facilmente, que legal, parabéns. Tem pessoas que ao mudar de uma frequência para outra, deixa no meio. E aí você ouve um pedacinho dessa frequência, um pedacinho dessa aqui, mas o que está no meio mesmo é o ruído. Foi uma atuação péssima, mas pronto. O grande detalhe é que é essa frequência toda. Então, renovar a frequência é muito importante. O ideal é você alimentar a frequência todos os dias, ao ponto de eu tenho que falar para mim o que eu quero. Eu, por exemplo, tenho uma coisa que eu repito, e no começo agora, nós estamos na 3ª aula, você pode até achar estranho, mas eu tenho absoluta certeza que na 12ª você já não vai achar estranho e vai dar risada e vai falar, eu também já estou fazendo isso. Eu desde cedo falo para mim assim,
eu sou líder da minha vida. Isso tem a ver com a minha mentoria? Claro que tem, mas porque eu não posso ensinar liderança se eu não lidero a minha própria vida. Então eu falo, eu sou líder da minha vida. Eu falo isso várias vezes. Eu vou para uma reunião daqui a pouco, aí eu tô lá, as pessoas estão falando e eu, de repente, input aqui. Sou líder da minha vida. Eu sou líder da minha vida. Estou aqui olhando para as pessoas e eu lidero a minha vida. Por quê? Porque eu preciso alimentar isso para eu entender, para eu não me perder. O mundo está cheio de distrações, para eu não cair numa distração. Aí, de repente, é a distração da alimentação, de repente, é a distração do celular, de repente, é a distração do medo. Ei, como é fácil eu caio no medo às vezes, e de repente, quando eu olho, eu começo a ter medo de tudo. Claro, eu estou construindo uma coisa gigante, estou construindo uma coisa global, estou tentando fazer uma coisa internacional, estou tentando fazer isso crescer de uma forma, e eu olho e penso, para, porque tá me dando medo. Isso aqui tá me sufocando. Só de pensar que eu tenho contas para pagar e estou aumentando as contas que eu tenho, mas estou aumentando a operação e ela começa a ficar delicada, claro, se você não alimentar a frequência, o medo vai tomar conta de você. Tá entendendo onde eu quero chegar? Mesmo que um dia você tenha uma briga com um sócio, não tem a ver só com briga, tá? Tem a ver com pensamentos ou com qualquer coisa que baixe a sua frequência, volta para a frequência que está estabelecida. Agora é claro que se você não tem nenhuma frequência estabelecida e está aqui comigo porque se você se sente perdido, eu vou fazer de tudo para te ajudar, porque a nossa ideia aqui é você tomar decisões que transformam. E tomando decisões, você vai perceber que você vai provocar transformação em você. Você vai provocar o seu processo para atingir o seu propósito. Tem pessoas que quando eu falo isso num seminário, numa palestra, numa live, falam para mim assim, mas é que eu nem sei qual é o meu propósito. Eu falo, ok, eu entendo. Então nós temos que trabalhar para que você tenha um propósito maior, para que você tenha algo maior. O propósito, olhar para ele, viver de propósito. Eu sei que nós já passamos do tempo de novo, mas eu gosto tanto disso, eu falaria horas sobre isso aqui, por isso que eu dividi 12 vídeos, é claro, mas vamos só pegar um pouquinho aqui no propósito. Todas as vezes que eu olho para isso e que eu paro e penso assim, deixa eu pensar um pouquinho aqui sobre o que é viver de propósito. Anos da minha vida eu não entendia isso. Uma coisa é você viver o acaso. Por exemplo, você acorda e vive o acaso, vive no automático, faz o que tem que fazer todos os dias, às vezes até querendo um resultado diferente, que é loucura, mas é por acaso, você vai vivendo a vida, ok? Vai só vivendo ela. Outra coisa é viver de propósito. De propósito, eu acordo e gravo, de propósito eu escrevo, de propósito eu leio, de propósito eu vou nos grupos de network, de propósito eu sento em mesas com pessoas, ou seja, olha o propósito aí. É de propósito que eu faço o que eu faço, porque eu quero algo maior. Então tudo que eu faço é um funil, imagina um funil, onde a ponta do funil vai me levar ao mesmo lugar, que é ser mais feliz, que é ter uma vida épica, uma vida fodástica, crescer absurdamente, e aí eu vou colocando coisas dentro desse funil. Tudo o que eu faço, eu gravo para isso, eu entrego para isso, eu junto com pessoas para isso, eu faço parcerias para isso, e eu erro no meio do caminho e falo, caramba, tá errado, esse aqui é para outro funil, volta para esse aqui. Mas quando eu estou de propósito fazendo a vida, eu vivo uma vida de propósito. Então todo o meu processo entre o ponto A, estado atual, ponto B, estado desejado, esse processo aqui no meio, ele é feito de propósito, ele não é por acaso, não é vou ver qual é o rolê de hoje, vamos ver o que vai acontecer. Eu posso fazer isso num domingo, gente, que eu olho e penso, não sei se eu vou na feira, eu adoro feiras, ou se eu vou pra praia, ou se eu vou tomar um café, ou se a gente vai ficar em casa. Aí é outra história, de vez em quando. Mas até nas viagens nós vamos para Paris e traçamos. Hoje nós vamos para a Torre, amanhã nós vamos no Louvre, hoje nós vamos num restaurante que nós adoramos muito almoçar, hoje nós vamos na Angelina tomar o chocolate quente que nós gostamos muito, hoje nós vamos para o Marais, porque tem uma feira maravilhosa lá e nós vamos ver essa feira. Então nós entendemos o que é. Quando nós vamos para um país que nós não conhecemos, nós vamos pesquisar. Porque eu quero estar lá de propósito, eu quero fazer de propósito aquelas coisas. Tá claro ou não? Porque senão a vida fica muito... Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui, se eu tenho alguma coisa agendada. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Acho que eu não tenho nada, então acho que eu não vou fazer nada. Pronto, é assim que acontece.
Se você não colocar um propósito naquilo que você faz, a vida não vai te ajudar. Deixa eu voltar para minha lista. Eu cliquei aqui, foi para a agenda. Então, nós já passamos aqui todas as fases, mas o renovar a frequência, eu vou encerrar insistindo em você olhar para a frequência que você está. E se você tem um propósito maior lá na frente, daqui 5 anos, faz ele de trás para... Eu ainda vou trazer um vídeo sobre isso, mas eu vou fechar dizendo, se você começar a pensar o que você quer daqui 5 anos, você entende o que você tem que estar fazendo no 4º ano, no 3º ano, no 2º ano, no 1º ano, no próximos 6 meses, no mês seguinte, 15 dias, essa semana toda, hoje. Bonito isso, não é? Eu acho isso quase poético. Como eu sei o que eu quero para daqui 5 anos, eu sei exatamente o que eu estou fazendo aqui agora. Isso que eu estou fazendo aqui com vocês está muito ligado ao que eu quero daqui a 5 anos. Nos comentários eu vou deixar o endereço de uma comunidade que nós temos no WhatsApp. Entra lá nessa comunidade. Nessa comunidade tem uma aba que só Sheila fala de nutrição, tem uma aba que eu falo de auto-hipnose para você entrar em transe, onde nós falamos sobre liderança, onde nós sugerimos livros que nós estamos lendo, onde nós colocamos a nossa agenda. É uma comunidade no WhatsApp, não é uma comunidade... Ela é trancada, de vez em quando eu abro para perguntas ou para responder algum quiz ali, mas no fundo ela é uma comunidade para você absorver, para você fazer uma das coisas que eu coloquei, que é aprender com quem já fez. Aprender com a Sheila que já fez. Nós trazemos uma entrevista ou outra, um vídeo ou outro, que nós como aluno vimos e falamos, cara, que interessante o que esse cara está fazendo, eu tenho que compartilhar aqui na comunidade. Vai para lá, porque você vai perceber que nós entregamos tantas coisas legais que pode fazer uma diferença na sua vida. Então, clica ali embaixo e vê. E é claro que eu não vou deixar de pedir, se você gosta do que você está vendo, eu imagino que nessa altura, na altura do campeonato, você já está me seguindo e já colocou ali, já ativou o sininho para você receber nos vídeos quando eu posto, mas lembra, quem é que você conhece que precisa acelerar no tempo? Manda para essa pessoa, marca ela aqui, coloca o nome dela aqui, ela não vai ficar chateada. Então manda uma mensagem, manda o link, mas não manda só o link, escreve lá. Você precisa ver esse vídeo é importante. Esse vídeo vai fazer você pensar. Lembra daquela nossa conversa aquele dia? Porque tem pessoas que têm esse tipo de conversa, ainda bem. Olha só o que esse cara tá falando e deixa ela vir. Ela pode gostar, pode não gostar, pode se tornar um fã, pode se tornar um hater, eu não sei. Mas traz ela pra gente. Eu vou dizer uma coisa pra você. Se você andar comigo e com a Sheila por um período, você vai entender tantas coisas, você vai desbloquear. Vem andar com a gente, vem mesmo andar com a gente, que você vai desbloquear. Você vai olhar para a tua vida e vai falar, uau, o que está acontecendo? E aqui no meu YouTube eu tenho algumas playlists. Eu tenho uma playlist onde está eu e a Sheila falando sobre também uma minissérie. Entra lá, tá nós dois falando. É muito legal. Chama Recalculando a Rota. Ah, meu Deus do céu, isso vai dar muito o que falar. Entra lá que vocês vão gostar. E aí, cada vez mais, nós queremos entregar, transbordar na sua vida. Então, anda com a gente. E um dos principais passos para você andar conosco é você clicar no link abaixo e estar nessa comunidade. Ela é gratuita. É só para te informar o que nós estamos fazendo e como nós estamos fazendo. Porque não é só aqui que eu estou. De vez em quando, nós abrimos uma masterclass gratuita no Zoom. E aí você pode estar com a gente lá para uma aula, para uma tarde, para uma manhã, para 2 horinhas. Então, entra lá para você ficar bem informado. Beijo no seu coração e amanhã 4ª aula. Vai ser interessante. Não, eu não vou adiantar. Te espero.